Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. Vamos aos destaques do nosso café que chega quentinho, o nosso Super Coffee diário da informação do Vascão da Gama. Opa, coisa linda! 777 está de volta ao cenário, marcando presença, marcando território? Será? Independente Medellín é o nosso adversário na Sul-Americana, portões fechados no jogo de ida, você vai entender por quê. Vasco não terá pressão do adversário. Sorteio hoje na Comebol, interessa ao Vasco. Preparação para o jogo com o Atlético Mineiro, ingressos esgotados, então já chega deixando o seu like, comenta o que você achou do adversário da Sul-Americana, da fase do playoff, $500 mil no bolso do Vasco por jogar esta fase da Sul-Americana, avançando para as oitavas mais $600 mil. Então vamos juntos. Compartilhe e, claro, se inscreve aqui no nosso canal, que é a sua casa, é o Fanático Vascaíno. De cara falando sobre a Sul-Americana, o Independente Medellín, que estava no grupo do Flamengo, na Libertadores, o grupo A ficou em terceiro, foi o terceiro pior time da Libertadores na fase de classificação, vai enfrentar o terceiro melhor segundo colocado, que é o Vasco da Gama. 2 jogos, o primeiro na Colômbia, a Comebol deve confirmar hoje os dias e horários, mas 22 e 27 são as datas base para estas partidas. 22 de julho e 27 de julho. Primeiro jogo lá na Colômbia e o segundo aqui no Rio de Janeiro. Detalhe, lembra daquela punição? O time tomou um WO, porque começou o jogo com o Flamengo, teve confusão, foguetório, invasão e tal. O jogo foi suspenso. A partida foi encerrada e o Flamengo foi declarado foi declarado vencedor daquele jogo por WO. E o Independente Medellín, além de ter perdido os 3 pontos, tomou uma punição de 5 jogos sem torcida e vai cumprir um deles contra o Vasco. Ou seja, vamos viajar até Medellín em julho e pegar no estádio, silencioso, sem torcedor. É isso. Então, meus amigos, o Vasco da Gama vai jogar sem pressão, o que é bom, né? Porque é menos um adversário, já que os times colombianos são sempre fortes, sempre tem a torcida muito apaixonada, do Independente Medellín não é diferente, apesar da crise com o seu dono, né, da SAF, que motivou inclusive todos os protestos que nós vimos no jogo com o Flamengo. Então é por isso que vai ser jogado sem torcida. Mas hoje acontece meio-dia na sede da Comebol, e a CBF está de olho nesse sorteio, vou explicar por quê. Um emparelhamento da fase oitavas de final. Quem avançar desse playoff vai jogar na fase oitavas de final. Então hoje, ao meio-dia, em Luque, lá no Paraguai, pote 1. Pote 1, os times classificarem primeiro, por exemplo, Olímpia, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, River Plate, os que ficarem primeiro no grupo, né? No caso do Vasco foi o Olímpia. E no pote 2, os confrontos. Aí você tem lá Bolívar e Grêmio, Lanús e Santos, Independente Medellín e Vasco. E aí no sorteio vai indicar, olha, quem passar do confronto Independente Medellín e Vasco pega o Olímpia. Seria do cacete para dar uma porrada neles e acabar com essa graça, né? E chegar a uma fase quartas de final. Então esse sorteio vai indicar o caminho. Quem passa do confronto playoff pega fulano. Então, esse vai ser o interesse do Vasco hoje, lá em Luque, na sede da Comebol. Olha, eu vou falar agora sobre Campeonato Brasileiro, vou falar também sobre a polêmica envolvendo Land Howe, Cap 777, mas antes quero mostrar para vocês, olha, o conforto. Repara como está encaixada no meu corpo essa Tech T-shirt, gola V. Já estou de verde, no clima já de Copa do Mundo. E hoje tem uma reunião importante e que tem a ver com o nosso canal, então eu já estou bem vestido e confortável. É para toda ocasião, é para o seu dia a dia, para você ter praticidade, aquela peça coringa que combina com qualquer ocasião
e peça que você coloque é exatamente a Tech T-Shirt. Se você quer conforto, durabilidade, isso é fantástico, gente. Pior coisa é você ter aquela roupa que desbota com o tempo e rapidamente, que você coloca para secar, ela fica torta. Esquece aqui, ó, ó. Coisa linda, ela encaixa no corpo. Opa, é a Tech T-Shirt da Insider. Então meu cupom está aqui para você escanear, comprar, entrega em todo o Brasil para você. Tech T-Shirt da Insider é a dica que eu trago para você. A sua rotina não pode ser impactada por escolha de roupa. É a Tech T-Shirt. Ela é feita para você com muita tecnologia. Bom, time do Vasco enfrenta o Atlético Mineiro domingo, 4h São Januário, ingressos esgotados. Ah, mas não tinha aquele negócio de público zero? Sim, foi contra o Barracas Central, pouco mais de 3.500 torcedores foram a São Januário. A imagem daquele grupo de torcedores lá no alto da arquibancada, que não comemorou, viralizou, uma grande palhaçada para aparecer. Enfim, eu entendo o torcedor não ir ao estádio. Agora, o torcedor ir ao estádio e não vibrar, enfim, segue o jogo, vai. Mas domingo não, ingressos esgotados, torcida vai lotar, o Caldeirão vai empurrar o Vasco para vencer e dar uma subida no campeonato e terminar essa primeira parte, os 18 jogos iniciais, numa posição um pouco melhor. Bom, vamos falar sobre ACAP. Ontem esse assunto dominou, depois da notícia trazida pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, de que a ACAP, com a 777 Carioca, representante do grupo da 777, falido, entrou na justiça para marcar território. Ó, avisa lá o Lamáquia, ele está querendo comprar o Vasco, né? É ilegal comprar o Vasco, porque eu detenho 70% das ações. Isso aí pode causar um problema lá na frente. Negociar algo que não é do Vasco, isso é irresponsabilidade, isso é ilegalidade. Então, ó, avisa aí que vai dar ruim, hein? Tá bom. O avisa aí é a marcação de um território. Só que algumas ponderações devem ser feitas. Quando a ICAP /777 Carioca avisa que tem 70% das ações, ela não tem. Ela tem 39% que ela integralizou. Mas o restante não. Está em discussão, está sub júdice, está inclusive na corte arbitral lá da Fundação Getúlio Vargas. Então, meus amigos, é marcação de território. Faz parte do jogo jurídico, do xadrez, das peças movimentadas. Lamáquia, esquece da gente não. Em outras palavras, vem aqui negociar também que eu quero meu capilé. Eu quero me livrar dessa bomba que a 777 enfiou a gente e eu quero receber o meu. Então não esquece da gente não, porque se você fizer a operação toda com o Vasco e não negociar com a gente vai para cima porque tem uma parte que é nossa. O Vasco não se manifestou, procurei o Vasco da Gama, um silêncio, que aliás tem tomado conta da atual gestão em vários aspectos. Trabalhar em silêncio é uma estratégia, principalmente nesse assunto. Em outros, o silêncio, para mim, ele é constrangedor, você não fala com o torcedor. Mas nesse caso, torna-se estratégico. Mas mesmo assim, a nossa função é buscar a opinião. Procurei a diretoria e ninguém se manifestou. Mas o entendimento de que com quem conversei da área jurídica é marcação de território faz parte do jogo jurídico e do tabuleiro das peças do xadrez que você vai movimentar, não vai impedir a venda que está avançadíssima e pode ser concluída já agora nesses meses de junho e julho. A negociação com eles vai acontecer e o Vasco tem, isso eu sei já de muito tempo, um argumento na manga, ó, tá aqui dentro assim, eu vou tirar, que pode ser usado a qualquer momento se houver uma discussão acalorada e não tiver um acordo. Dos absurdos cometidos durante a gestão e da retomada das ações do Vasco, inclusive as que foram aportadas pela 777, que nesse processo, nessa petição, indica inclusive que queria fazer os aportes, mas não fez porque estava afastado. Sabe aquela cortina de fumaça? Aquela passagem assim? Foi isso. Foi isso que fez e marcou território. Muita gente nos grupos, Azevedo ferrou, a venda não vai sair, os caras vão... Tentaram ressurgir mortos com farofa
para poder aparecer aí no cenário, mas faz parte, era esperado e nada, esse movimento não vai impedir a venda. Apenas, esquece de mim não, hein? Aquele caraminguá é meu aqui. Enfim, vamos aguardar o que vem por aí. Forte abraço para você, excelente sexta-feira. Depois do sorteio eu volto com um short explicando qual vai ser o caminho do Vasco na Sul-Americana. Estamos juntos? Deixou o like? Não vou embora antes de você deixar o like. Deixou? Aí sim. Comentou aqui? Escreve. O que você achou do confronto, dessa questão do xadrez, né, jurídico e, claro, do jogo domingo contra o Atlético Mineiro. Grande abraço, excelente sexta-feira. Sextou, papai!